Pessoal, eu tô, né, como falei para vocês em um dos vídeos anteriores, eu tô relendo aqui esse livro, 10% Humano, onde ele fala sobre saúde do intestino, né, microbiota intestinal, como é que essas bactérias, elas impactam positiva ou negativamente sobre a saúde do nosso intestino. Enquanto eu tava lendo aqui um dos capítulos, aqui na página 31, eu decidi que ia gravar, né, vou compartilhando aqui com vocês algumas coisas que são interessantes, para que vocês possam e tomando consciência da importância dessa microbiota na saúde do intestino de vocês, para que isso motive vocês, né, a realmente melhorarem, por exemplo, a alimentação de vocês, para que, consequentemente, vocês tenham, né, um intestino mais anti-inflamatório, mais saudável, tá? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês essa imagem, e o objetivo desse vídeo, eu diria que é o que eu quero te explicar como é que funciona essa microbiota de maneira saudável, para que depois você compreenda o que acontece no seu estado de desequilíbrio, que é o que a gente chama, né, na medicina de disbiose intestinal. Já adianto para vocês que tem muitas pessoas hoje polemizando demais esse tema de disbiose, falando até de uma forma assim muito polêmica mesmo, acho que a melhor palavra é essa, né? Ao invés de trazer soluções claras, é mais para polemizar, para criar, sei lá, vídeos virais, né? Mas sem trazer uma solução e uma explicação mais clara do que é isso. Então a gente vai contra essa ideia, né? E eu quero trazer realmente aqui um vídeo de um conteúdo de qualidade e seriedade para vocês, tá? Então olha aqui na imagem que é ao lado, tá? A primeira vez que eu tô gravando vídeo aqui nesse formato, espero que fique bom, vamos testar, né? Então olha só, você vai entender primeiramente como é que funciona a tua microbiota saudável, depois como é que ela funciona no que se refere a essa disbiose e como isso sabota a tua saúde, tá? Tá aqui a imagem do ser humano aqui, anatomicamente, aqui é o nosso trato digestivo, tá? Vai olhando aqui para a imagem aqui do lado, certo? Sei que tu não vai conseguir ler as anotações que eu fiz aqui, não, mas vai fazer diferença porque eu vou te falar de qualquer forma. Mas a título de organização. Então tá aqui o nosso trato digestivo, né? O alimento vem, passa pelo esôfago, né? Você almoçou aí, sei lá. Passa pelo estômago, depois o intestino delgado, né? Até chegar aqui exatamente nessa região chamada de intestino grosso, né? Mais precisamente aqui na parte do cólon, tá? Só que no cólon, que esse intestino aqui, né, mais grosso, por isso que ele é também chamado de intestino mais grosso, existem mais ou menos aqui, pessoal, ó, cerca de 100 trilhões, olha só o número, né? 100 trilhões de micro-organismos, tá? E eles não estão aqui à toa, né? Evolutivamente e biologicamente não faz sentido a gente ter um monte de bactérias no intestino se elas não vão servir para alguma coisa e se elas não vão nos ajudar para alguma coisa. Então, olha só o que acontece quando uma pessoa não tem disbiose e ela tem um intestino com essas bactérias boas equilibradas, né? Eu trouxe aqui 5 funções para você entender. Primeiro é que essas bactérias elas produzem uma série de vitaminas do complexo B, biotina, riboflavina, a gente tem o ácido fólico, que é a vitamina B9, a gente tem um pouquinho de vitamina B12. E também a gente tem aquela vitamina K, né, que tá bem famosinha agora. Então, as nossas bactérias, elas produzem essas vitaminas quando elas estão em um estado saudável e equilibrado, que a gente chama de normobiose, tá? Para o teu corpo, tá? Então, olha só como você ter uma microbiota intestinal, ela é fundamental para que tu tenha saúde intestinal e também para o restante do teu corpo. Então, elas produzem essas vitaminas. Depois aqui, ó, a segunda função é que elas fazem um processo de deixa o teu sistema imunológico mais inteligente. Elas educam as células do teu sistema imunológico. Eu não sei se tu sabe, mas pelo menos ali 60 a 70% das células do teu sistema imunológico, elas estão concentradas principalmente no intestino. Então é como se essas bactérias boas, elas fossem deixando o teu sistema imunológico inteligente no sentido de, elas vão meio que ensinando a eles, olha só, não ataque essas células aqui, porque essas células não são invasoras. Então isso ajuda o nosso corpo a não desenvolver alergias, a não desenvolver doenças autoimunes, a não desenvolver doenças imunomediadas, como por exemplo a doença de Crohn.
Enfim, tem uma série de doenças que são, né, prevenidas porque as nossas bactérias intestinais, elas treinam e deixam mais inteligente o nosso sistema imunológico, tá? Então, olha só como ela ajuda. Terceira função aqui também, pessoal, é que essas bactérias, elas produzem uma série de substratos de... Tô tentando dar aqui nomes para que você entenda. Moléculas que a gente chama de pós-bióticos. E nesses pós-bióticos, alguns deles, a gente tem três, que é o acetato, o propionato e o butirato. Eles têm uma ação anti-inflamatória. Ou seja, quando o teu intestino está com essa microbiota equilibrada, elas produzem essas moléculas anti-inflamatórias e isso cria um microambiente intestinal anti-inflamatório, certo? Então perceba como ela realmente é fundamental, né? Quarto ponto aqui, comunicação intestino-cérebro. De alguma forma, isso ainda não está muito palpável ainda, mas parece que realmente as bactérias do nosso intestino, elas afetam diretamente a produção de neurotransmissores que conseguem chegar até o nosso cérebro e afetar o nosso humor, afetar o nosso sono, afetar a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, entre outros. Então, ter também uma bactéria que, né, essa microbiota equilibrada, automaticamente é como se indiretamente até a saúde do teu cérebro fosse afetada positivamente, tá bom? Então, olha, né, que a gente chama isso de interação intestino-cérebro, tá bem? E por fim, a gente tem a barreira intestinal. Eu não sei se tu sabe, mas o teu intestino, ele funciona e tem como se fosse uma camada, uma barreira, que impede que alguns componentes nocivos dentro do intestino que você come, dessas próprias bactérias, elas não entrem na corrente sanguínea. A gente chama isso de barreira intestinal. Tá? Então, essas bactérias boas, elas ajudam a fortalecer essa barreira intestinal, impedindo que esses compostos entrem no nosso sangue e causem aí, né, desencadeiem uma série de reações inflamatórias fora do intestino. Ou seja, olha só, elas tanto servem para controlar o microambiente intestinal e deixar ele mais anti-inflamatório, como também fora do intestino, ou seja, no resto do teu corpo. Então, isso é o que acontece com quem, né, no intestino de quem tem essa microbiota equilibrada, saudável, em estado de normobiose, tá? Certo, entendi. Beleza, entendi todas essas funções boas da nossa microbiota, mas o que é essa disbiose? A disbiose intestinal é quando há uma quebra nesse equilíbrio. Uma maneira muito simples de explicar o que é quando essas bactérias boas, elas caem, tá bom? Vou ficar aqui para não atrapalhar ali, mas enfim, elas caem, né? Elas caem as bactérias boas e as bactérias que são nocivas, elas começam a aumentar. Ah, mas o que é que causa isso? Muitas coisas, né? Especialmente nesse nosso estilo de vida mais moderno, mas principalmente aqui o que a gente come. O que a gente come tem esse poder de piorar a nossa microbiota intestinal ou melhorar ela, entendeu? Então é por isso que eu tento aqui passar para vocês essas informações para que tu ganhe consciência de que o que tu come todos os dias, o que tu tá escolhendo comer todos os dias está melhorando ou tá piorando a microbiota, tá? Então quando a gente começa, por exemplo, a comer mal, faz usos de antibiótico, por algum motivo lícito, você tá com gastrite ou usou de maneira indevida, tem um estilo de vida todo bagunçado, não dorme direito, não faz exercício, você vai saindo desse estado de equilíbrio e vai entrando em estado de disbiose. Olha o que é que acontece. Tudo ao contrário. Ponto 1, né? Se antes essa microbiota produzia aquelas vitaminas do complexo B e a vitamina K, agora ela não vai mais produzir. Então a gente perde já aí inicialmente uma produção de vitamina que seria interessante para o nosso corpo. Ponto 2, ela não vai educar o nosso sistema imunológico. Então a disbiose, ela está associada com o desenvolvimento de alergias, de doenças autoimunes, de doenças imunomediadas. Não é à toa, pessoal, que a disbiose intestinal, ela é o centro, ela está no centro de desenvolvimento de várias doenças. Dentre elas, doenças de Crohn, da síndrome do intestino irritável, a gente tem a retocolite ulcerativa. Então, assim, várias doenças hoje a gente entende que, de alguma forma, a disbiose, ela age
como um estágio inicial que vira um pontapé para que essa doença aparecesse, entendeu? E mais do que essas doenças intestinais, até doenças fora do intestino, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, doenças como autismo, por exemplo. Então ela é como se ela estivesse no cerne. Então se tu tá em desbiose, teu corpo vai começar a reconhecer as próprias células ou outras moléculas não nocivas como nocivas e essas doenças começam a aparecer. Ponto 3, a gente para, né, na desbiose de produzir aquelas moléculas que são anti-inflamatórias, tá certo? Então, se você vai começar a cair bruscamente essa produção de moléculas anti-inflamatórias, consequentemente, teu intestino vai começando a ficar mais no estado inflamatório, mais pró-inflamatório, e no médio e longo prazo isso não vai ser legal, né? Isso vai causar também vários problemas, né, de saúde, certo? Né, ponto 4. Se antes a microbiota normal ela ajudava na produção desses neurotransmissores que iam até teu cérebro aumentar a tua concentração, tua cognição, tua inteligência, agora vai ser o contrário. Esses neurotransmissores não vão ser produzidos adequadamente. Isso vai afetar teu humor, pode afetar o teu sono, pode afetar a tua inteligência, a tua produtividade, de alguma forma, os teus estudos, o teu trabalho, seja lá o que for, certo? E por fim, essa barreira intestinal aqui, ela vai ser quebrada no estado de desbiose, tá? Então tudo começa com a desbiose, quebra-se essa barreira intestinal, que é essa barreira que protege, né, o nosso intestino, nessas moléculas nocivas do intestino com o restante do corpo. Então vai começar a ocorrer aqui, além da inflamação intestinal, inflamação extraintestinal, certo? Ou seja, todo o nosso corpo também vai começar a sofrer, além do próprio intestino. Então isso facilita, por exemplo, quem tem desbiose, quem tem essa quebra da barreira, que a gente chama de, no inglês é um termozinho que a gente chama de leaky gut, e aqui no Brasil a gente chama como intestino vazado, né? Uns nomes meio esquisitos assim, mas é para tu entender. Intestino vazado, intestino perfurado, seja lá o que for, é quando o intestino ele abre umas lacunas. É tipo assim, eu vou tentar desenhar aqui. O intestino normal ele é assim, todo fechadinho, ó, tá vendo? Ó, tipo uns dedos aqui, ó. Imagina aqui que são as células. E no intestino vazado é como se isso aqui ficasse separado assim, ó. Tá vendo, ó? Aí as moléculas atravessam essas lacunas, as moléculas inflamatórias, né, nocivas, caem na corrente sanguínea e começam a se espalhar pelo corpo, tá? Então isso, além de prejudicar o teu intestino, vai prejudicar outras áreas do teu corpo, o cérebro, a tua musculatura, por exemplo. Vai facilitar com que tu tenha mais problemas relacionados a glicemia, relacionado a obesidade, excesso de gordura, então afeta muita coisa, tá? Então olha só que interessante, né? Que pode parecer simples, né? Ou às vezes você não tinha esse nível de consciência de achar que você precisava se alimentar melhor para cuidar mais da tua microbiota intestinal, mas quando ela é desequilibrada, ela entra em estado de desbiose, vários problemas começam a acontecer. Eu honestamente acho que muitas pessoas hoje têm desbiose porque, repito, o que mais afeta a qualidade das nossas bactérias, da nossa microbiota, é exatamente o que a gente come. E é só a gente olhar ao nosso redor e você dificilmente vai encontrar alguém que realmente esteja comendo de forma adequada para que você tenha uma microbiota saudável e não desenvolva a desbiose, tá? Eu gravei um vídeo anterior aqui explicando uma estratégia chamada estratégia dos 4 Fs. E ela ensina de um jeito simples, né? Ela é bem fácil de você aplicar na prática. E ela serve para que você já dê um primeiro passo inicial, para que você, né, mantenha essa tua microbiota saudável e não entre em estado de desbiose, tá? Então eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar aqui no vídeo agora, assim que eu encerrar, para que tu possa clicar, tá certo? Então é isso, e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha feito alguma diferença real e genuína na tua vida.